Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas, vamos continuar o estudo do tema despesas, honorários e multas. Ridson, esse assunto é muito grande. Pois é um assunto grande, é um assunto cheio de detalhes, e quando cai questão de prova desse tema, é aquele onde que o povo chega e falta ficar louco. Então, esse assunto faz diferença em prova. Então, fique atento aos detalhes. Eu vou conversar contigo agora sobre as despesas, vou continuar falando sobre as despesas, porque quando eu falo em honorário, você já sabe. Quando eu falo em despesa, eu tenho um tema chamado sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca? Tu sabe o que é? É aquela sucumbência parcial de cada uma das partes. Eu te falei. É quando cada litigante, ele decair, ele perder e também ganhar. Ele é vencedor e também é perdedor ao mesmo tempo. É o exemplo que eu já citei para você da ação em que você pede o valor, mas o juiz não dá tudo. Então, o autor ganhou tudo? Não. O réu perdeu tudo? Não. Então, nesse caso, eu estou diante de uma sucumbência recíproca. Se eu tiver sucumbência recíproca, que ocorre quando o pedido é parcialmente provido, ele não é totalmente. Se eu tiver diante de uma sucumbência recíproca, tem despesas? Tem. E aí, Ritz, como é que eu faço? Que se cada um perder um pouco, como é que eu vou dividir essas despesas? Pois bem, como cada um perdeu um pouco, no caso de sucumbência recíproca, as despesas do processo serão proporcionalmente distribuídas. Lembre disso. Se eu tiver sucumbência recíproca, as despesas são proporcionalmente distribuídas. Se tu perdeu 100 mil reais e o cara pediu 300, tu não caiu de tudo. Então, se ele pediu 300 mil, tu só perdeu 100 mil. Então, tu perdeu o quê? Tu perdeu só um terço. Então, o juiz vai fazer essa conta e ele vai dividir proporcionalmente as custas entre as partes, as despesas entre as partes. Ele divide de forma proporcional. Só que tem casos que você pega e entra na justiça pedindo 100 mil. Tu pede 100 mil e o juiz dá 60. Se o juiz dá 60 mil, tu perdeu 40 mil. E o réu foi condenado em 60. Então, o juiz vai fazer essa proporcionalidade para definir as despesas. Mas tem casos que tu pede 100 mil e o juiz te dá 99.500. Pô, Ridson, eu quase que ganhei 100%. Eu perdi só uma mixaria. Se eu perder só uma mixaria, tem sucumbência recíproca? Tem. Então, eu vou ter que pagar, Ridson? Calma. A regra é que, tendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas. Só que eu tenho uma exceção. Eu tenho um caso que, tendo sucumbência recíproca, não vai ter essa distribuição, essa divisão proporcional entre as partes. Qual caso é esse? É quando um dos litigantes decair de parte mínima do pedido. Como decair de parte mínima? É o exemplo que eu citei. Você pede 100 mil e o juiz te dá 99.500. Então, dos 100 mil, tu perdeu um negócio tão pequenininho, tu perdeu só 500 reais, é muito pequeno. Então, é uma parte o quê? Mínima. Nesse caso, quando uma parte decair de parte mínima, o juiz não vai fazer as despesas proporcionais. O outro vai responder por inteiro. Ritson, calma aí. E é quanto essa parte mínima? Pessoal, o juiz vai analisar no caso no concreto. Na prova, tu só tem que gravar o seguinte: tendo sucumbência recíproca, quem é que paga as despesas? As despesas são pagas de forma proporcional. Tem um caso que, mesmo tendo sucumbência recíproca, elas não são distribuídas de forma proporcional. Qual que é o caso? Quando um dos litigantes decair de parte mínima. Porque quando um decair de parte mínima, o outro paga tudo. O outro paga 100% das despesas. Fechou até aí? Então, eu já sei essa parte da sucumbência recíproca. Vamos falar de outra situação especial, que é aquela em que a gente tem diversos autores ou diversos réus. Como assim, Ritson? Mais de um autor e mais de um réu? É. Naquela ação que eu tenho vários autores e vários réus, quem é que paga? Paga quem perde, né? Se você pedir para fazer algo, você antecipa, mas depois você vai ter que ser ressarcido pela parte que sair perdedora. Agora, imagina o seguinte: eu estou numa ação que tem 5 réus. 5 réus. E os réus perdem. Ritson, se os réus perderem, eu estou diante de diversos réus, não estou? Estou. E quem é que paga? Nesse caso, eu não tenho 5 réus. Se eu tenho 5 réus, é feita a divisão proporcional. Então, o que eu faço?
cada réu paga 20%. Então lembra, se eu tiver diversos autores ou diversos réus, as despesas também são pagas de forma proporcional. Beleza até aí? Tranquilaço? Agora vamos falar da jurisdição voluntária, que é mais um caso especial. Se eu falo em jurisdição voluntária, tu tem que enfiar na cabeça que a jurisdição é o poder que o Estado tem de aplicar a lei para pacificar conflito. Só que, às vezes, você chega até o juiz não para ele pacificar um conflito, mas apenas para ele homologar uma situação jurídica. Seu juiz, ó, eu estou querendo separar e ela também homologa aí, então não tem briga, não tem lide, não tem contenção. Quando eu estou nesse caso, eu estou diante de uma jurisdição voluntária. O que é jurisdição voluntária? É quando o Poder Judiciário analisa uma causa em que não tem conflito, em que ambas as partes estão com o mesmo interesse. Então, a pergunta é, essa jurisdição voluntária, ela vale no nosso processo civil? Vale. E quando eu tenho jurisdição voluntária, eu não tenho litigantes, eu não tenho litígio, eu tenho o quê? Interessados. Eu tenho um autor e eu tenho um réu, mas os dois são interessados. Essa jurisdição, ela não é contenciosa, ela não é litigiosa, ela é o quê? Voluntária. Nesse caso, eu tenho um autor e tenho um réu, e os dois estão querendo separar. Os dois estão tranquilos, estão felizes da vida, um não aguentava mais a cara do outro. Só que o autor, ele está precisando de um documento. O que ele faz? Seu juiz, eu preciso de um documento. Ah, não é de graça, você tem que pagar. O que esse autor, o que esse requerente vai fazer? Ele vai adiantar o pagamento. Ele tira R$10 e adianta. Só que como não tem lide, os dois têm interesse nesse documento. Então, quem pede, aquele que requer, o requerente, ele adianta o pagamento. Só que depois, esse valor, ele será rateado entre os interessados. Então, tu adiantou 10. Depois, o réu pega e te passa R$5. Então, grava o seguinte. Primeiro, sucumbência recíproca. Quando eu tenho sucumbência recíproca, como é que é a divisão das despesas? A divisão, ela é proporcional. Existe algum caso de sucumbência recíproca que a divisão não é proporcional? Tem, Ridson. Quando? Quando um dos litigantes decair de parte mínima. Nesse caso, o outro paga tudo. Tranquilo até aí? Agora, olha só que interessante. Além da sucumbência recíproca, eu também tenho um caso em que eu tenho diversos autores ou diversos réus. Eu tenho mais de um autor ou mais de um réu. Se eu tiver 5 réus e esses 5 réus perderem, como é que eu faço a divisão das despesas? A divisão da despesa, ela também é proporcional. Pergunto para ti, a jurisdição sempre é contenciosa, a jurisdição sempre tem litígio, certo ou errado? Errado, porque eu posso ter uma jurisdição sem conflito, que é a jurisdição voluntária. Tranquilo até aí? Se eu tenho jurisdição voluntária, eu não tenho litigantes, eu tenho interessados. O que vai acontecer se um dos interessados requerer para fazer algo? Esse requerente adianta o pagamento. Só que depois dele ter pago, depois dele ter despendido esse valor, o que vai acontecer com esse valor? O requerente adianta, mas depois os interessados vão ratear, porque eles são interessados. Fechou aqui? Estudamos esses 3 casos especiais, vamos estudar esse outro caso aqui, que é dos juízos divisórios. O que é juízo divisório, Ridson? Divisão. Quando eu falo juízo divisório, associa a terra. Imagina o seguinte, imagina que tem esse quadrado de terra, tem essa quadra aqui. Eu estou nessa quadra e a gente não tem litígio, não tem briga. Eu estou num juízo divisório que não tem litígio. A única coisa que eu quero é que o juiz divida, né? Para ficar tudo respaldado, para ficar tudo certinho. Então, eu tenho um quadrado e a parte A quer ficar com esse pedaço maior. A parte B com esse daqui e a parte C com esse daqui. Nesse caso, eu tenho 3 partes. A pergunta é, quem é que vai pagar as despesas desse processo? Ora, quando eu tenho um juízo divisório que não tem litígio, cada parte não tem interesse no seu pedaço de terra, cada parte não tem interesse no seu quinhão, então o que vai acontecer? Quem pega o pedaço maior, paga mais. Por quê? Porque nos juízos divisórios, o pagamento das despesas é proporcional aos quinhões. Então, esse aqui que tem um quinhão maior, ele paga mais. Esses dois que têm quinhão menor, eles pagam menos. Então, lembra,
Juízo divisório, em que eu não tenho litígio, as despesas elas são pagas proporcionalmente ao quê? Aos quinhões, ao seu pedaço, à sua cota-parte. Fechou até aí? Vamos falar agora da desistência, renúncia ou reconhecimento. Ritz, o que é desistência? Desistência é quando tu fala, não, eu não quero mais, vazei, tchau, desiste. Você pega e fala que não quer mais. E renúncia. Você não quer mais o objeto, você renuncia ao direito. E reconhecimento, seu juiz, eu estou errado. Seu juiz, eu reconheço que eu errei. Se eu tiver desistência, se você desiste de uma partida de futebol, quem é o vencedor? A outra parte. Então, quando eu tenho desistência, quem que é o perdedor? A pessoa que desistiu. Então, quem desistiu que paga. Então, quem é que paga quando eu tenho desistência? Quem fez a desistência. Renúncia. Se alguém renunciar, falar, seu juiz, eu não quero mais esse direito, renuncio. Se eu renuncio de algo, quem é que é o vencedor? A outra parte. Então, você que fez a renúncia, você paga. Do mesmo jeito, quem reconhece. Seu juiz, eu estou errado. Se você reconhece que está errado, você é o perdedor, a outra parte ganha. Então, lembra, se tu desiste, tu perde. Se tu renuncia, tu perde. Se tu reconhece, tu perde. E quem é que paga as despesas ao final? Quem perde. Então, tendo desistência, renúncia ou reconhecimento, quem é que paga as despesas? A pessoa que fez a desistência, a renúncia ou o reconhecimento. Só que às vezes eu faço 5 pedidos para ti. 5. Eu quero pedido A, B, C, D e E. O que tu faz? Dos 5, tu reconhece só um. Tu fala assim, ó, seu juiz, esse aqui eu reconheço que eu fiz merda. E aí, Ritson, nesse caso em que eu reconhecer, desistir ou renunciar só de parte, se eu renunciar, desistir ou reconhecer parcialmente, nesse caso, você vai pagar a despesa proporcional. Esses 4 aqui continua a briga. Esses 4 vai pagar quem perdeu, mas esse aqui que você renunciou, esse aqui que você desistiu, esse aqui que você reconheceu, você paga. Você paga esses 20%. Então, se for parcial a desistência, renúncia ou reconhecimento, você vai pagar de forma o quê? Proporcional. Falar nisso, pessoal, um dos princípios aqui do nosso processo civil é o princípio da boa-fé objetiva. E as partes têm que agir com boa-fé. Quando você chega no processo judicial, se você tiver certeza que você está errado, você sabe que está errado, reconheça. É a melhor forma. Quando você reconhece, assume, isso evita que o processo ele se alargue. Isso evita que sejam gastos, coisas demais no processo. Você está agindo com boa fé. Então, é aconselhável, se você está errado, reconheça. Ah, eu não vou reconhecer que eu só me lasco, se eu vou reconhecer... Não. Se você reconhecer que você está errado, se você assumir e cumprir aquela obrigação que você deveria, você pode, na verdade, receber até um bônus. É porque o código diz o seguinte, se o réu reconhecer a procedência do pedido, se ele vê, não, realmente eu estou errado, ele assumir que ele está errado e cumprir a obrigação, não tem aqueles honorários advocatícios que nós estudamos, não tem aqueles honorários de mínimo de 10, máximo de 20, aqueles honorários serão devidos somente pela metade. Então, um bizu. Se você sabe que você fez errado, reconheça. E como bônus, se você reconhecer e cumprir integralmente, não é cumprir um pedacinho, não, cumprir tudo. Reconheceu e cumprir, você vai receber um bônus. Qual que é o bônus? Os honorários você paga apenas pela metade. Beleza até aí? Então, olha só. Se eu tiver juízo divisório, as despesas são pagas proporcionalmente ao quê? Com a letra Q? Aos quinhões. Mas eu tenho situações em que eu tenho desistência, renúncia ou reconhecimento. Se eu tenho desistência, renúncia ou reconhecimento, quem é que paga? Quem desistiu, quem renunciou ou quem reconheceu. Fechou até aí? E se eu desistir de uma parte pequena, se eu desistir parcialmente, eu pago tudo? Não. Se você desistir, se você renunciar ou se você reconhecer de forma parcial, você paga proporcionalmente aquilo que você desistiu, renunciou ou reconheceu. Falando em reconhecer, eu disse para você que se a pessoa reconhecer que está errada e cumprir integralmente a sua obrigação, ela vai ter um bônus. O bônus é pagar os honorários advocatícios pelo quê? Pela metade.
Falando em metade, existem hipóteses que eu chego na audiência, senta autor e senta réu. E esse autor e réu, eles fazem um acordo. Quando eu tenho um acordo, quem é que ganha? Hidson, ninguém ganha. E quem é que perde? Ninguém perde. Por quê? Porque aquela lide, aquele conflito, ele terminou com um acordo, com uma conciliação. E aí, Hidson, se tiver acordo, conciliação, quem é que paga? Se tiver um acordo ou uma conciliação, se tiver transação, nessa transação eu posso definir quem é que paga as despesas. Eu posso chegar e falar assim, olha, autor, eu aceito o acordo, desde que você pague as despesas. Então, eles podem negociar. Quando eu faço essa transação, eu posso fazer um acordo estabelecendo quem é que paga as despesas. Pode ser 100% para um, 100% para outro, 80% para um, 20% para outro. E se eu não colocar nada sobre as despesas? Se eu der uma de besta pensando que ninguém vai pagar nada? E se o acordo for omisso? E se essa transação nada falar? Se a transação nada falar sobre as despesas, elas serão divididas de forma igual. Então, sem disposição expressa no termo de transação, essas despesas, elas serão o quê? Elas serão divididas. Ainda tem outra. Pessoal, a gente pode fazer acordo a qualquer tempo no processo. Só que quanto mais a gente demorar para fazer acordo, maior vai ser a despesa. Então, assim, o certo seria, faz logo no começo. Porque se demorar, a despesa aumenta, o valor da despesa não é fixo. Quanto mais atos tiver, maior vai ser a despesa. Então, o que diz o código? O código diz o seguinte: se as partes fizerem um acordo, se elas fizerem uma transação até a data da sentença, não vai ter custa posterior. Elas vão pagar as custas, as despesas, só até a data da sentença. O código diz que, se você fizer esse acordo até a sentença, antes da sentença, tu não precisa pagar aquelas despesas da execução. Não precisa pagar as despesas do cumprimento de sentença. Está dispensado o remanescente. O resto, tu paga só até ali, só até a sentença. Então, fechando esse ponto, vem cá comigo. Lembra do seguinte, falei contigo sobre sucumbência recíproca. Quando eu falo em sucumbência recíproca, quem é que paga a despesa? A despesa é paga de forma proporcional. Tem um caso de sucumbência recíproca, tem uma situação que mesmo tendo, o pagamento não é proporcional. Quando é que é? Quando um dos litigantes decair de parte mínima do pedido. Se um dos litigantes decair de parte mínima, o outro paga por inteiro. Foi o primeiro ponto. E se tiverem diversos autores ou diversos réus? Eu tenho 5 réus e eles perdem. Como é que é o pagamento das despesas por eles? O pagamento das despesas, quando eu tenho diversos autores ou diversos réus, é proporcional também. Foi o segundo ponto que nós estudamos. E jurisdição voluntária? Aquela que não tem lide, que não tem conflito. Quando eu tenho jurisdição voluntária, aquela pessoa que pede, o requerente, ele paga a despesa de forma adiantada. Mas depois os interessados, eles vão o quê? Eles vão ratear essa despesa. Foi o terceiro ponto que a gente falou. Só que eu falei contigo também sobre os juízos divisórios. Aquele juízo de divisão. Coloquei até um desenho para ti. Nos juízos divisórios, naqueles que não tem litígio, é só para o juiz cortar a terra. Nos juízos divisórios, as despesas são pagas proporcionalmente ao que das partes? Proporcionalmente aos quinhões. Foi o que eu falei contigo aqui. E se eu tiver desistência? Se eu tiver renúncia? Se eu tiver reconhecimento? Quem é que paga as despesas? Paga quem desistiu, quem renunciou ou quem reconheceu. E se tu reconhecer, se tu desistir, se você renunciar apenas parcialmente, só de um pedaço, você vai pagar proporcionalmente a esse pedaço que você desistiu, que você renunciou, que você reconheceu. Foi essa quinta parte que nós dissemos aqui. Mas eu também te disse o seguinte, pela boa-fé, é aconselhável que a parte que sabe que está errada, que ela reconheça. Ó, seu juiz, eu estou errado. E se você reconhecer, você pode ser beneficiado, receber um bônus. Mas você tem que reconhecer, cumprir integralmente a tua obrigação. E após isso, os honorários você não vai pagar ele todo. Você vai pagar os honorários apenas pela metade. Foi o sexto ponto que nós conversamos.
E finalizando, eu falei contigo sobre a transação, sobre o acordo, sobre a negociação. Se eu fizer um acordo, eu posso colocar nesse acordo quem vai pagar. Mas e se não tiver disposição expressa nesse acordo? Se não houver disposição expressa, as despesas elas são divididas entre as partes. Agora, olha só. E se você fizer esse acordo, essa transação, antes da sentença, até a sentença, tu vai pagar despesa de execução? Não, Ritson, eu pago só até a sentença. Então eu te pergunto, se você fizer esse acordo, essa transação até a sentença, você paga as despesas remanescentes, aquelas que sobram? Sim ou não? Não, Ritson, eu não pago. Então fechou esse ponto, pessoal. Sangue no olho, até a posse, pra cima. Daqui a pouco a gente fecha esse assunto. Fui!